Fala, meu pessoal do YouTube, como é que vamos? Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer você que está me acompanhando nesse vídeo, como eu faço sempre. Eu sempre procuro começar agradecendo quem tira um tempinho para acompanhar os nossos vídeos, porque eu sei que hoje em dia o tempo é o que nós temos de mais valioso. Muito se prega sobre isso, muito se fala sobre isso. Dinheiro, tudo que nós adquirimos, nós gastamos o nosso tempo para poder adquirir, para poder construir. Então o tempo é um bem valioso que nós temos, e se você está aqui me acompanhando é porque esses conteúdos estão sendo produtivos, estão sendo importantes para você. O nosso canal é um canal que está começando aqui no YouTube. Nós já temos alguns inscritos e isso é muito importante. Sempre se começa por um e nós já temos algumas dezenas. Então isso é muito bacana para um canal que tem muito pouco tempo. Eu queria agradecer e queria pedir para você que é do nosso canal, que acompanha aqui no YouTube, para poder compartilhar, indicar também para amigos, porque o conhecimento ele está aqui para ser compartilhado. Eu sei que o começo é assim mesmo, eu estou procurando me adequar, trazer alguns assuntos, e vocês podem também compartilhar, contribuir, indicando o que vocês gostariam de escutar aqui, o que vocês gostariam que eu falasse, e até porque eu estou tentando dinamizar e trazer alguns conteúdos do dia a dia. E no último vídeo eu já vim falando um pouco sobre experiências e problemas, e eu gostei um pouco do que eu falei no último vídeo, porque eu acho que a vivência ela é importante, contar um pouco dos problemas que a gente tem é uma forma, que eu tive na verdade, é uma forma de contribuir, porque queira ou não queira, vocês ou passaram ou vão passar por esses problemas, ou conhece alguém que está passando por este problema ou problemas similares, e no frigir dos ovos, os problemas eles acabam tendo origens parecidas, e os caminhos com que a gente encontra a solução, eles seguem o mesmo padrão, digamos assim. Depende muito do nosso conhecimento. Em primeiro lugar, depende do nosso conhecimento. É por isso que a gente está aqui também, né? Por isso que a gente está no YouTube, você procurando o conhecimento, eu também aqui procurando o conhecimento e passando um pouco do meu conhecimento. Então ele parte do conhecimento, da paciência de você que está na frente de trabalho do equipamento, você que está lidando com este problema. Então a paciência, a atenção, ela é uma coisa muito importante para você poder diagnosticar o problema. A máquina é como se fosse o nosso corpo. Quando há um problema, nós temos que encontrar a causa, certo? Eu procuro trabalhar, eu não sou muito fã de remédio para o nosso corpo, vamos dizer assim, né? Para a nossa saúde, eu não sou muito fã de remédio. E eu acompanho muito um médico que se chama Dr. Rair Ribeiro, um médico cardiologista, nutrólogo, e a especialidade dele é a da parte de nutrição, é a parte de alimentação. E ele sempre fala que o remédio, como o nome diz, ele vai remediar o momento, mas ele não vai solucionar o problema. Então nós temos que agir o quê? Na causa, que é a alimentação, enfim. E da mesma forma, eu trago essa experiência aqui para a máquina, né? Nós temos várias similaridades. Muito se costuma falar em treinamentos que o corpo humano, a anatomia humana e as máquinas, o sistema hidráulico, eles têm muitas similaridades. O sangue seria o fluido hidráulico, né? Nossas veias seriam as mangueiras, o coração seria a bomba hidráulica, né? Quando nós temos problema, nosso sangue é submetido a hemodiálise. E quando o óleo é contaminado, está contaminado, ele está contaminado, é um estado, né? De momento, o óleo, quando é submetido a filtragem e purificação, soluciona-se o problema também. Lógico que tem outras analogias entre sistema hidráulico e corpo humano, e isso é até interessante, mas não foi por isso que eu comecei o vídeo aqui. Eu até nem me preparei para fazer essa analogia para você, mas eu vou fazer o seguinte: eu prometo que num outro vídeo eu faço essa analogia para você. Eu fiz questão de falar única e exclusivamente de veias e mangueiras,
e fluido hidráulico, porque foi o assunto que eu me inspirei para falar hoje. Dando sequência ao último vídeo que eu fiz sobre experiências, eu gostaria de falar de uma coisa muito importante aqui, que está relacionado à perda de carga nos sistemas hidráulicos, porque isso é um problema muito comum. Esse conteúdo ele é importante para quem executa a manutenção, saber diagnosticar um problema. Para você que quer fazer uma repotencialização de sistema, é comum a gente encontrar alguém que diga assim, olha, alguém que procure com a seguinte solicitação: eu preciso aumentar a velocidade da máquina. O que eu faço? Eu aumento a bomba? Correto? É a coisa a ser feita. Mas antes disso, uma das coisas, aliás, né, você tem outras alternativas. Mas antes disso, é preciso submeter aquele circuito a uma série de análises. Não é simplesmente você aumentar a velocidade do sistema através de uma bomba, aplicando um acumulador como um auxiliar de energia, um acumulador hidráulico, né, para um volume limitado, mas ele serve como uma fonte de energia auxiliar. Então não é simplesmente você botar um componente ou você dimensionar um novo componente com um tamanho maior, com uma vazão maior, para poder gerar mais velocidade, se você não analisar as consequências disso antes, certo? E até mesmo as causas. Espera aí, por que o teu sistema está lento? Ele foi desenvolvido, quando ele foi projetado para uma velocidade X. Talvez essa velocidade seja a solicitada por você. Por que você quer aumentar a velocidade? Você calculou o resto da estrutura da máquina? A estrutura da máquina vai suportar esse ciclo de máquina? A parte estrutural, a parte de guias, enfim, depende de cada construção de máquina. É uma particularidade que tem que ser analisada. Em se falando de circuito hidráulico, de sistema hidráulico, também tem uma particularidade. Você analisou, antes de você simplesmente querer aumentar a velocidade, se o seu sistema vai suportar isso? Se as suas válvulas hidráulicas elas vão estar dimensionadas para isso? Se as mangueiras e tubos, a parte de condução vai estar dimensionado para isso? Vai suportar isso? De repente o problema já está sendo aí. De repente você tem um sistema que lhe atenda, uma bomba que lhe atenda em relação à área e curso de cilindro e velocidade de avanço que você quer e tempo de máquina, ciclo de máquina que você quer. De repente a bomba que você tem ela já atende. De repente seu problema está relacionado à perda de carga. Sim, é possível que seja dessa forma. É lógico que se for uma máquina nova não deveria ser, porque logicamente quando você faz um projeto de uma máquina você tem que considerar tudo isso. Porém, lógico, há problemas e eu mesmo estou falando isso para você porque eu já tive esse problema algumas vezes, eu já apanhei. E se eu estou passando aqui para você, é para você não apanhar. Estou trazendo esse assunto para você, é para ajudá-lo. Justamente você tem que aprender com os erros dos outros, certo? E enfim, esse é um dos objetivos que eu estou aqui falando, que eu estou trazendo esse assunto para você hoje. Quando a gente fala em tubulações, nós temos que considerar sempre a perda de carga. Na realidade, trazendo para a parte teórica, para a parte técnica, o que eu quero dizer com perda de carga, com velocidade do fluido? Por quê? Porque se você simplesmente tem uma mangueira, tem um sistema, uma mangueira e tubos de uma bitola determinada, uma mangueira de meia polegada, por exemplo, e você tem uma vazão X passando naquela mangueira ali, você tem uma velocidade especificada de fábrica, certo? Porque quando você faz um projeto de uma máquina, você especifica o quê? A força necessária, que tipo de atuador que você vai usar, se vai ser um cilindro hidráulico, se vai ser um motor hidráulico. Então vamos considerar que seja um cilindro hidráulico. Então, considerado o tamanho do cilindro hidráulico do atuador, se é um só, e pela força que você vai precisar, é determinado então a pressão de trabalho, tudo isso na especificação do atuador, e através da velocidade você vai especificar a vazão que o sistema precisa. Com base na vazão que o sistema precisa, vazão de bomba, vazão induzida, você vai especificar os diâmetros das tubulações. Cada linha, cada função num sistema hidráulico,
ele vai ter um diâmetro X. Um tubo de sucção, por exemplo, a mangueira ou tubo de sucção, ele vai ser um pouco maior do que um tubo de retorno, teoricamente. Pode ser que você tenha a mesma bitola, tudo vai depender do seu dimensionamento. Se você superdimensionar, você vai ter o mesmo tamanho e está tudo certo. Mas é comum uma mangueira ou um tubo de sucção ter um diâmetro um pouco maior do que um tubo de pressão ou uma mangueira de pressão. Por quê? Porque quando projetamos um sistema hidráulico, é especificado uma velocidade do fluido. Essa velocidade ela pode estar expressa ou especificada em metros por segundo, centímetros por segundo, mas essa é a informação que usamos quando especificamos um circuito hidráulico, quando especificamos um sistema hidráulico. Justamente pelo fato, na grande maioria dos sistemas hidráulicos, a bomba ter que succionar o óleo, ela não estará afogada, ou até mesmo em sistemas onde a bomba é afogada, como o sistema de sucção é através de um vácuo, a bomba vai fazer uma geração de vácuo, ela vai ter que succionar o óleo do reservatório, nós não podemos gerar uma perda de carga muito grande ali. Então ali geralmente nós temos uma bitola, um dimensionamento de tubulação maior, para que esse dimensionamento, para que esse tamanho, ele fique aí na faixa de 0,3, 0,6 metros por segundo, fique dentro dessa faixa. Enfim, ao mínimo de perda de carga possível, o mínimo de restrição, talvez esse seja a informação correta, o mínimo de restrição possível para não gerar danos na bomba. Uma aeração, uma cavitação na bomba, né? Que é a falta de óleo para a lubrificação da mancalização da bomba. Então, geralmente, essa é uma velocidade utilizada na sucção de bombas. Para a linha de pressão, é permitido e adotamos uma velocidade um pouco maior. Para a questão de porte físico, para você não ter que botar uma mangueira uma bitola muito maior, muitas vezes você vai ter distâncias mais longas. Então, é permitido com que você trabalhe com uma velocidade um pouco maior do fluido, para que você possa ter essa possibilidade, esse recurso de diminuir um pouco a bitola da mangueira, né, ou do tubo. Então, geralmente, uma linha de pressão, ele vai o quê? Ele vai de 0 até 5 metros por segundo. Esta é a orientação. Eu trabalho com muito menos, tá? Vai depender muito da sua faixa de pressão. Quanto menor a pressão de trabalho, menor é orientado que seja a velocidade do fluido. Quanto maior a faixa de pressão, se tem esse recurso de você ter um pouquinho mais, é permitido que você trabalhe com um pouquinho mais de velocidade, mas desde que não ultrapasse, em altas pressões, já estamos falando, não ultrapasse 5 metros por segundo. Por que desse número? Aí eu vou agora fazer um adendo um pouquinho mais técnico para você. Vamos lá. O fluido, quando a gente fala em velocidade do fluido, nós temos dois tipos de comportamento do fluido. Nós temos um comportamento do fluido do tipo laminar e do tipo turbulento. Então, quando especificamos um projeto, sempre é importante nós respeitarmos os diâmetros, as curvas, os raios de curvaturas das tubulações, o mínimo de conexões possíveis ou de curvas possíveis, enfim, considerando tudo isso para que a gente possa manter sempre um fluxo laminar dentro do sistema, certo? Fluxo laminar é o quê? É um fluxo que escoe melhor, certo? Então, é sabido que um fluxo laminar no sistema é considerado até uma velocidade de 6 metros por segundo. Até essa velocidade nós consideramos um fluxo laminar. Bom, essa é uma informação de referência, certo? Existem aí cálculos para especificar isso, mas essa é uma unidade ou uma velocidade de referência. Acima de 6 metros por segundo, nós consideramos um fluxo turbulento. Tá? Então, quando o fluxo é turbulento, desordenado, isso é causado por uma série de fatores. Ao contrário de tudo que eu vim falando aqui nesse vídeo, quando nós temos um excesso de curvas, excesso de conexões, tubulações subdimensionadas, nós geramos uma velocidade muito grande no fluido. Então ele tem um fluxo turbulento.
O fluxo turbulento, ele é responsável por duas situações. Uma, perda de carga muito grande, ou seja, pressão que a bomba precisa gerar simplesmente para vencer a passagem do óleo nessa tubulação. Tá? Então, chega a ter situações que o circuito precisa gerar 50 bar, 20, 50 bar de pressão simplesmente para vencer a tubulação, a passagem do óleo por aquela tubulação. Geralmente, bomba hidráulica de alta pressão, ela é uma bomba de deslocamento positivo, certo? Não vou detalhar tecnicamente o que é isso, mas vou falar de uma forma simples. É uma bomba que, se ela for especificada para 20 litros por minuto, ela vai mandar 20 litros por minuto, não importa a bitola da tubulação. Aumenta-se a velocidade do fluido dentro da tubulação e automaticamente, quando você tem uma tubulação subdimensionada e você precisa passar aquela vazão da bomba e a tubulação de pressão está subdimensionada, o que vai acontecer? A velocidade do fluido vai aumentar. Se essa velocidade passar dos 5, 6 metros por segundo, nós consideramos que esse fluxo já é um fluxo turbulento. Quando você tem fluxo turbulento, você já começa a ter o quê? Uma pressão interna muito grande para esse fluxo vencer essa passagem pela tubulação, que é o que eu chamo de perda de carga. E automaticamente esses fatores conciliados, eles vão gerar aquecimento do óleo, certo? Que é a agitação das moléculas do óleo e vai gerar aquecimento do óleo. Tá? Então, isso eu estou falando de uma forma grosseira, né? Então nós temos esse dado, essa referência, e é sempre importante a gente considerar que o dimensionamento de tubulação ou de um circuito ou de válvulas que não permitam com que essa velocidade em linhas de pressão, vale se ressaltar, não ultrapasse os 5, 6 metros por segundo. Uma outra forma de nós expressarmos isso, que aí sim é a explicação técnica, é através do número de Reynolds. Essa turbulência do fluido, esse comportamento turbulento do fluido está ligado ao número de Reynolds dentro de um sistema, dentro do circuito hidráulico. O número de Reynolds ele é obtido através da área da tubulação, da velocidade do fluido, da vazão, da velocidade do fluido e da viscosidade do fluido. Tá? Então, quando esse número de Reynolds, que é calculado através dessas variáveis, ele fica abaixo de 2000, nós consideramos um fluxo normal, certo? Um fluxo laminar. Quando esse número de Reynolds, fica entre 2 e 3.000, nós consideramos um fluxo intermediário, tá? Mas ainda pode se considerar acima de 3.000 Reynolds, é um fluxo turbulento. Então é possível calcular e aí sim, tecnicamente, a gente vai poder identificar se esse fluxo é um fluxo laminar ou turbulento. Falando um pouco mais tecnicamente sobre isso, essas são as formas de identificarmos se um fluxo é laminar ou turbulento. Por que eu trouxe esse assunto até você? Voltando agora à nossa explicação inicial, se nós quisermos simplesmente aumentar o ciclo de máquina, ganhar em ciclo de máquina, ganhar mais velocidade de máquina e simplesmente aumentar a vazão da bomba, nós podemos automaticamente tornar nosso circuito subdimensionado para a bomba que a gente aplicou e elevar, logicamente, a velocidade do fluido dentro da tubulação, das válvulas e, quiçá, ultrapassar os 5, 6 metros por segundo, ultrapassar os 3.000 Reynolds em relação ao comportamento do fluido. E aí, logicamente, nós vamos ter um comportamento do fluido de forma turbulenta. Então, isso vai gerar para você perda de carga, vai gerar para você aquecimento e talvez a possibilidade de esta perda de carga, conciliada à pressão de trabalho que você precise, chegar inclusive à pressão de alívio do sistema, pressão de abertura da válvula reguladora de pressão, da válvula de alívio, tá? A válvula principal ou alguma outra válvula auxiliar. E aí, logicamente, você passa a aliviar o fluxo, aliviar o volume de óleo e não ter o comportamento e não ter a eficiência máxima da bomba.
porque logicamente você vai estar desviando esse fluxo, então você passa a não ter mais a vazão da bomba. Dentre outros comportamentos que podem ser possível, como por exemplo, você vai aumentar a velocidade do fluido, vai aumentar o número de Reynolds, vai gerar um comportamento turbulento no óleo, vai gerar perda de carga, vai gerar aquecimento, diminuir a viscosidade do óleo, porque a viscosidade do óleo está ligada diretamente à temperatura do fluido, então você vai diminuir a viscosidade do óleo. Diminuindo a viscosidade do óleo, você vai ter uma maior fuga entre as partes móveis dos componentes. Então você tem aí mais um motivo para reduzir a eficiência do seu sistema e ter perda de vazão em cima do sistema. Então assim, estou partindo já para situações extremas, mas que são encontradas sim, tá? Ter uma explicação teórica, uma explicação lógica para você entender do porquê que simplesmente quando você quiser fazer uma alteração no sistema, uma alteração, redimensionar algo, você simplesmente não pode efetuar isso por conta. Então recomendo você procurar um especialista em sistemas hidráulicos ou uma empresa especializada para que possa fazer o dimensionamento correto para você. Tá? Então assim, temos que tomar muito cuidado, tá, em relação a isso. É importante eu trazer esse conteúdo para você, explicar dessa forma, para que você possa entender as consequências. Simplesmente não é só aumentar o tamanho de bomba, e você precisa entender o porquê que não é só aumentar o tamanho de bomba, você precisa entender a causa do problema. Muitas vezes você está tendo problema, agora vamos partir lá naquela analogia que eu fiz da parte do corpo humano, do sistema hidráulico. Muitas vezes você está tendo problema de aquecimento no seu sistema hidráulico e você não sabe a causa, a origem. Então é importante você ter conhecimento destas informações, porque talvez esteja aí um problema de aquecimento no seu sistema. Para você ter uma ideia, quando a gente desenvolve um sistema novo, montamos uma tubulação nova, só para você ter uma ideia, nós fizemos uma limpeza dessa tubulação através de um flushing hidráulico, certo? Esse flushing hidráulico ele é especificado pelo número de Reynolds e velocidade do fluido. Então, nós trabalhamos com uma velocidade X que gere aí, especificamos um sistema, um equipamento de flushing para passar dentro dessa tubulação para que faça com que o óleo passe a uma velocidade acima de 10 metros por segundo. Esse é o procedimento que eu trabalho. Cada empresa tem o seu procedimento, cada prestador vai ter o seu procedimento, mas esse é um dos procedimentos que eu trabalho. Isso é só um dos parâmetros utilizados, tá? Então, geralmente, quando a gente trabalha com esse fluxo turbulento a tal ponto, a tal velocidade, o fluido, simplesmente, para que o fluido vença essa tubulação, para que possa executar esse flushing, esse fluido geralmente já atinge temperaturas de 60 graus, 50 graus, simplesmente pela agitação das moléculas do fluido, do óleo, tá? Então, só para você ter um parâmetro de que realmente se você dimensiona errado, se você faz uma alteração por conta, ou se você está tendo um problema de aquecimento, não é só isso, tá? Quando existe um problema de aquecimento, não é simplesmente isso. Isso é um dos problemas que eu estou trazendo para você. Em mente me vem assim uma série de problemas, mas o meu objetivo aqui não é fazer confusão. Então eu não vou misturar os assuntos, as causas de aquecimento em sistemas hidráulicos. Então esse é uma das causas. Esse vídeo de hoje é para falar para você sobre dimensionamento, sobre perda de carga, sobre comportamento do fluido, velocidade, número de Reynolds, tudo isso aí para você ter um embasamento teórico, para você ter experiências, exemplos práticos que eu estou passando para você, para que você, se tiver um problema, possa analisar ou possa procurar ajuda. Melhor, possa procurar ajuda. Se você tiver aí também uma situação que queira compartilhar
comigo, você pode aí também inserir nos comentários o seu contato, você insira a sua experiência aí nos comentários desse vídeo do YouTube. Vai ser bacana você compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que quem trabalha com manutenção em sistemas hidráulicos tem problemas, na grande maioria dos casos, tá? Na grande maioria das indústrias, das fábricas, tem problemas relacionados a isso, tá? Aquecimento. Não que seja necessariamente por subdimensionamento da tubulação, existem outras causas, mas esse é um dos problemas. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque, por incrível que pareça, tá? Essa solicitação, essa questão de ganhar velocidade de máquina, aumentar ciclos de máquina através eu quero botar uma bomba nova, eu quero botar uma bomba maior. Essa é uma solicitação que aparece constantemente, tá? Constantemente. E é sempre uma situação difícil, porque a pessoa vem até mim, ou vem até a empresa onde eu trabalho, sempre com um objetivo, sempre com aquela expectativa de ganhar em ciclo de máquina, de ganhar, sei lá, eu tenho 15, 16 ciclos, ou eu tenho 10 ciclos por minuto, eu quero ganhar mais produção, eu simplesmente vou ali, vou trocar a bomba, a pessoa já faz um cálculo de quanto é que custa uma bomba, ela chega, quando ela entra em contato, a primeira coisa que ela pergunta, quanto é que custa uma bomba tal? A pessoa tem aquela expectativa, e aí é minha obrigação chegar e explicar isso para a pessoa. Olha, você tem que fazer outra análise antes de simplesmente trocar bomba. Você tem outras variáveis aí nesse caso. Você tem que avaliar se a válvula de direcionamento, que é a parte de controle do sistema, ela suportaria isso. Você tem que avaliar se as mangueiras, as tubulações, as interligações, se a parte de condução do fluido suportaria isso, tá? Então, isso é uma das variáveis que eu tenho que levar, ou que eu tenho que explicar. Isso muitas vezes afeta na expectativa da pessoa, porque a pessoa está naquela expectativa de eu vou trocar a bomba, vou resolver rápido. E aí meio que sai como um banho de água fria. E não é esse, sabe, o objetivo. Eu fico meio assim também porque, poxa, eu não quero estragar a expectativa daquela pessoa, mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o que está fazendo e tem que ser o mais transparente possível. Então, muitas vezes, já aconteceu, mas eu venho aqui simplesmente para trocar bomba e tu vem me trazer problemas. Não, eu não estou te trazendo problemas, eu estou te explicando, certo? Então, assim, é uma procura muito grande. Acontece muito isso, tá, dentro da indústria. Isso eu só estou falando do que chega a meu conhecimento, mas eu posso afirmar do que eu já vi por aí que acontece demais isso. Então, assim, gente, se você tem um problema de aquecimento ou tubulação subdimensionada ou qualquer que seja a causa, se você tem esse pensamento, se você já fez isso, enfim, eu estou aqui fazendo esse alerta para você, trazendo essa dica para você deste conteúdo, tentando explicar de uma forma mais prática possível. Procurei falar tecnicamente porque, sim, eu não estou aqui simplesmente para trazer um problema, eu procuro explicar tecnicamente isso, mas o mais didático possível, tá? Então eu acho que essa dica foi importante. Esse vídeo de hoje ele vem na sequência do vídeo anterior, onde eu trouxe lá experiências. Eu acabei falando aqui da parte teórica, mas acabei nem aplicando experiências que eu tive, problemas que eu tive em relação a isso. Mas tudo bem, enfim, eu acho que a mensagem foi passada. Então tem uma série de cuidados no dimensionamento. Uma outra dica também importante, a gente está falando aí de perda de carga, enfim, em velocidade de fluido. Uma outra dica importante é quando você vai montar uma tubulação nova, montadores de tubulação, enfim, aí você que vai fazer uma ampliação. Quando você for fazer uma tubulação soldada, por exemplo, verificar se não houve afunilamento dentro da tubulação nessas interligações. Você vai fazer uma montagem de uma tubulação com porca e anilha, sabe, os anéis de cravamento, para quem monta a tubulação conhece. Quando você vai fazer o corte a frio dessa tubulação,
é importante você observar se não gerou rebarbas internas, porque essas rebarbas, por incrível que pareça, elas vão gerar o quê? Uma perda de carga na passagem do fluido. Quando você for montar uma mangueira nova, fazer uma reposição de uma mangueira, observar se não houve afunilamento no terminal da mangueira, que é a parte nas pontas das mangueiras. Não deveria acontecer, mas acontece porque não vou trazer o assunto aqui à tona, porque não é o vídeo de hoje, mas aí entra uma outra... Nossa, olha só, um vídeo traz um monte de assunto à tona. Dependendo da forma da montagem da mangueira, se não é uma empresa especializada, se não é vamos dizer, um processo de montagem preciso, pode sim acarretar em um afunilamento do terminal, de repente prensou demais. E aí, lógico, você não sabe, você simplesmente fez uma reposição. Tirei uma mangueira e botei outra mangueira. Eu fui lá e comprei lá no mercado. Estou lá fazendo uma obra no campo, na estrada, na floresta. Eu fui lá na cidadezinha lá onde eu estou fazendo a minha obra e comprei uma mangueira aqui, vai me servir, eu estou adaptando. Ou o cara, bom, mas eu não tinha essa conexão exata, mas leva essa aqui, leva um adaptador. Aí esse adaptador fez uma restrição. Então assim, eu sei que para apagar um incêndio, às vezes serve, mas você tem que tomar um cuidado de que se for para apagar um incêndio, você precisa resolver esse problema o mais rápido possível, porque logicamente que isso tudo está gerando o quê? Perda de dinheiro para você, sim, porque você está perdendo produtividade, está gerando aquecimento, o sistema está ineficiente. Se for uma unidade hidráulica com acionamento elétrico, está consumindo o quê? Está demandando uma potência maior do motor. Automaticamente, por causa da pressão de trabalho, você vai estar consumindo mais energia, vai estar, lógico, consumo maior do motor elétrico, aumento de corrente, você vai estar consumindo mais energia. Se é uma máquina com motor a combustão, você tem que trabalhar numa rotação maior, para que possa gerar aquela pressão, você está consumindo mais diesel. Então, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Além, lógico, de você reduzir a vida útil dos componentes, que isso eu nem vou citar aqui. Tá? Mas então, a dica de hoje era isso, dimensionamento. Quando eu vou fazer um dimensionamento, tomar um cuidado, procurar um especialista, sim, porque um especialista ele vai ter as ferramentas para poder fazer esse dimensionamento para você, ele tem um embasamento teórico para fazer isso para você, e como não é todo dia que você faz isso, então procure um especialista para lhe ajudar, lhe auxiliar e fazer o melhor dimensionamento possível para você, para que você não tenha esses problemas que eu acabei de citar. Beleza, gente? Então tá, por hoje era isso. Obrigado por ter me assistido até aqui. Ajude a divulgar aí o canal no YouTube, as redes sociais também. Eu não quero, lógico, um número enorme de seguidores, mas eu quero realmente que acompanhe o nosso canal quem esse conteúdo vai ajudar, pessoas que realmente se interessem nesse conteúdo. Então vamos levar esses vídeos a essas pessoas que realmente se interessam por nossos conteúdos. Então, se você puder fazer isso por mim, eu agradeço e você vai estar contribuindo para que eu possa continuar aqui fazendo esses vídeos para nós. Certo? Obrigado, gente. Forte abraço. Até a próxima.